Que é, Davi? Já tá quase. Eu já estou na reunião. Já tá quase pronta, então. Espera um pouco. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Boa noite. Vamos começando o nosso bate-papo. Muito bem, pessoal. Então, vamos dando início ao nosso bate-papo, o papel do líder em tempos de crise. Uma atividade que está sendo desenvolvida pelo MBA em Desenvolvimento Humano e Liderança aqui da Faculdade Murialto. E essa atividade está tendo, então, o suporte técnico do Núcleo de Tecnologia Educacional, NTE, com o professor Ulisses Bisinella, que também vai ser nosso professor no MBA. E hoje nós estamos contando com a participação de 4 professores do nosso MBA, o que muito nos deixa feliz, que são os professores Adriano Abreu, Martin Schutz, Paulo Braz e Stefan Ligock. E dando as boas-vindas para eles, quero dar as boas-vindas também para todo mundo que está aqui conosco, participando, em um número bem interessante. Nós temos aqui alunos do nosso MBA já matriculados, para a turma que em breve vai começar. Nós temos alunos de graduação da Faculdade Murialdo, estou vendo aqui entrando também. Professores, coordenadores de curso, então, muito interessante essa participação de vocês. Muito obrigada por enquanto, vamos chegando. E neste primeiro momento, nós vamos fazer uma rodada de apresentação, então, desses professores. Lembrando que vocês podem participar pelo chat também, fazendo seus questionamentos. Depois que os professores fizerem a sua primeira explanação, nós podemos, então, partir para uma rodada de perguntas e debates, então, entre os nossos participantes, nossos professores convidados. Antes, então, de nós entrarmos no cerne dessa questão, só uma breve introdução sobre esse tema que vem nos deixando bastante instigados. Diante de todo esse complexo cenário em que estamos vivendo, o que acontece? É para o líder que todo mundo olha. E agora? O que nós vamos fazer? Mas eles vão comentar sobre isso, e eu gostaria de, numa primeira rodada, que cada um deles se apresentasse. Lembrando, pessoal, que como nós não tivemos o sistema de streaming funcionando como a gente gostaria, todo mundo acabou entrando aqui no mesmo bate-papo, na mesma sala. Para vocês terem acesso à pessoa que está falando, basta vocês colocarem aquele pininho na imagem do professor que, por hora, está fazendo uso da palavra. Tá ok? Nós podemos, então, começar com os nossos profs a nossa rodada de apresentação? Quem pode começar? Vamos lá, logo a gente se habitua a desconectar o microfone, ali os profs que vão participar. Eu acho que o Adriano já se manifestou ali. Isso, pode ser o prof. Adriano, então. Nos conte um pouquinho sobre a sua trajetória. Acho que ele está sem áudio. Está sem áudio? É o Stefan que está falando? Pode começar, então, se apresentando, e depois o professor Adriano volta. Certo. Bom, boa noite, pessoal. Satisfação estar aqui participando desse bate-papo online. Quero agradecer aí ao convite da Juliana para participar desse evento bacana online. Agora estamos vivendo aí uma época de muitas lives, né, e bate-papos online. É um novo momento, né, que a gente está vivenciando aí por conta dessa pandemia. Deixa eu me apresentar rapidamente, então. Eu sou o Stefan Ligock, eu sou jornalista de formação,
trabalhei 10 anos aí em veículo, enfim, rádio, TV, jornal, e há 10 anos eu mudei de área, fui para a área de marketing. Hoje eu atuo como professor, consultor, palestrante, produtor de conteúdo, principalmente nas áreas de marketing, vendas, gestão de redes sociais e experiência do cliente. E também trabalho com gestão de crises, né, porque está interligado, gestão de crises com foco na comunicação, né. Inclusive, a minha empresa chama-se Keep Calm Marketing Estratégico. É uma empresa que, quando eu abri ela lá em 2015, eu abri ela com foco, inclusive, para atender crises de comunicação. E depois eu ampliei o escopo dela aí, né, oferecendo outros serviços, né, de consultoria e assessoria nessa área de marketing. Mas esse tema é um tema bastante instigante, né, gestão de crises, como é que os líderes podem se comportar, né, Juliana, em situações de crise. E agora, né, vamos dizer assim, uma crise inesperada que está atingindo todas as empresas sem exceção, né? Então, agora é um bom momento para as lideranças serem testadas como nunca antes, né? Eu acho que é isso aí, para começar o nosso papo aí. Perfeito, então, obrigada, Stefan. Colega jornalista também, ontem era o dia do jornalista, parabéns. O professor Stefan, então, fala de Porto Alegre. Professor Paulo Braz, nossa prata da casa, pode se apresentar, por favor? O professor está nos ouvindo? Ao vivo é diferente, né? Então, vamos nos virando aqui. O professor Adriano, acho que agora... o Adriano, acho que também pode começar. Agora o meu áudio está ok. Posso começar? Ok. Começar então, Juliana. Legal. Boa noite, pessoal. É um grande prazer estar aqui com esse grupo tão seleto, né? O Paulo também está sem microfone ali, mas enfim, vamos lá. Eu sou o professor Adriano Abreu, sou natural de São Paulo, né? Moro na Serra Gaúcha há 8 anos, sou um profissional da área de recursos humanos, venho, na realidade, esse convite da Juliana para fazer parte desse grupo, e também por indicação do Paulo Braz, né, que é um grande professor, é um grande amigo também. Na realidade, a minha história profissional, ela tem a ver com a área do desenvolvimento humano, né? Eu trabalho em RH desde 2001, então, esse ano completando 20 anos nessa área de desenvolvimento humano. Trabalhei em grandes empresas, não só em São Paulo, mas aqui no Rio Grande do Sul também. Vim para cá, inclusive, por conta de um convite de uma grande empresa da região, onde fiquei por quase 5 anos nessa empresa e depois constituí minha consultoria, onde eu trabalho hoje com o desenvolvimento de pessoas nas organizações. Então, meu papel, hoje eu sou instrutor, sou Master Coach, sou instrutor da Sociedade Gaúcha de Coaching, né, e formo muitos coaches aqui na Serra, já são mais de 800 pessoas que passaram por mim nos últimos 5 anos. Além disso, eu dou aula em diversos cursos de MBA, né, coordeno alguns, enfim, e muito feliz por fazer parte desse grupo tão seleto que a Juliana montou para estarei com vocês aí na disciplina de coaching mentoring, explicando um pouquinho como que essas abordagens, que não são tão novas assim, como que elas se fazem tão necessárias, não só nesse momento, né, porque estamos vivendo, mas em todo o contexto da liderança. Então é isso, Juliana. Depois a gente vai debater um pouco sobre esse momento tão delicado que a gente está falando, né? E como foi tão bem colocado anteriormente, agora se faz necessário cada vez mais as lideranças se apresentarem, né? É isso. Isso aí. Prof. Paulo Braz está por aí? Agora, será que ele consegue se comunicar?
É só liberar o microfone aí. Eu peço, pessoal, para quem não estiver no bate-papo, os profs, que deixem seu microfone desabilitado, tá? E quando... aí para que a gente possa deixar só os dos profs agora, nesse momento, ligado, né? Aqui o professor deu uma saidinha agora. Professor Martin também está por aí. Oi, boa noite, Juliana. Isso, agora, essa primeira rodada, a gente... ok, perfeito. Pode se apresentar, professor? Claro que sim, boa noite a você, boa noite a todos que estão ouvindo. É um prazer muito grande estar com vocês. Meu nome é Martin Chu, eu sou professor no Brasil e no exterior há 16 anos. Comecei minha carreira muito jovem em empresas industriais e sempre fui uma pessoa que trouxe a aula, né, vamos chamar assim, um viés mais prático e empresarial. Eu me tornei consultor desde 94, abri uma empresa de consultoria. Hoje eu tenho algumas especificidades aí que são importantes. Eu trabalho muito forte com, principalmente, transformação digital, governança sucessória e, principalmente, modelagem empresarial, que eu acho que é oportuno nesse momento agora de transformação, né? Com certeza. Isso aí, é um prazer, né, contar com professores tão capacitados e tão gabaritados para o nosso curso de MBA e para essa nossa conversa. Enquanto o professor Paulo Braz, eu não sei se ele já retornou, conseguiu, professor? Paulo Braz, tudo certo? Microfone... Para nós está funcionando. Faz um teste aí de áudio, professor. Oi? Ainda não. Está liberado aqui o microfone. Mas enquanto o professor Paulo, que é nosso professor aqui da casa também, dos nossos cursos de gestão, ele ajusta seu áudio, nós vamos então começando o nosso bate-papo com os professores aqui que já conseguiram então a sua liberação do microfone, e talvez nós poderíamos começar contigo, professor Martin, né, sabendo que este é um momento bastante interessante da nossa trajetória pessoal, né, da nossa trajetória profissional, e é um momento também que as lideranças estão tendo que passar por vários ajustes, não é? Com uma reformulação empresarial. Qual a sua opinião, então, em relação a isso? Bom, primeiro eu quero dizer que me entusiasma bastante esse tema do MBA, quero dar parabéns à tua iniciativa de promover esse debate, Juliana, né? Sobre as lideranças, eu acredito no seguinte, que nós vamos ter uma transformação muito grande no modelo mental das lideranças, porque até hoje, quem se tornou líder dentro das empresas, além do gestor principal, costumava ser quem tinha mais confiança desse gestor principal, né? O que acontece diante do novo cenário? As empresas vão ter que se transformar principalmente no modelo decisório, né? Por quê? Porque você vai passar por mudanças de estrutura, você vai passar por mudanças de controles, você vai passar por um processo que a gente chama no exterior de downshifting, né? De simplificação de processos, apoiados, logicamente, por tecnologia, e por isso que a gente fala tanto de transformação digital. Então, as lideranças sempre influenciaram a maioria desses elementos, né, do flow da empresa, e eu imagino que elas vão ter que se transformar, basicamente, com uma nova cultura. Qual vai ser o problema e o desafio aí, né? Vai ser a gente preparar esses líderes muito mais em gestão de comportamentos do que em competências, né? Por quê? Porque nós agora vamos passar a ter que explorar todo aquele conteúdo sobre comportamentos que a gente não vinha enfrentando como empresário, né? Eu também sou empreendedor, consigo compreender, eu sou diretor de uma empresa hoje, então, para mim, também vai ser um desafio. Então, o conceito de liderança, professora Juliana, ele vai passar por uma transformação conceitual, né? Com novas perspectivas, com outro tipo de colaboratividade, que é um termo muito importante agora. E a colaboratividade ela vai vir mais por conta dos fornecedores, né? No interesse, no afã de vender e comercializar
os seus produtos e serviços do que pelo público interno. Só que o público interno é quem mais vai se motivar se a liderança for habilidosa, né? Então, nós vamos ter um processo de transparência interna revisto, né? Nós vamos ter um processo de modelo decisório não baseado em intuição e centralização, como acontecia até há pouco, né? Vamos passar por algum processo de formalização estratégica, ou seja, os líderes realmente vão ter que ajudar a formalizar a prática da empresa. E, além disso, os controles que vêm dos processos, né, eles vão ser retomados. O que acontecia até pouco tempo atrás com os empresários? Eles tinham uma queixa comum, vamos chamar assim, né? Que era o pessoal não aprender sobre os processos produtivos. Tá? Para isso, nós existimos, para treinar essas pessoas, para nós termos pessoas mais qualificadas. Mas, com a cultura interna da empresa, esse papel cabia ao líder, né? ao imediato, né? Ao chefe imediato. Então, o que acontece? Essa perspectiva de processos, eles vão passar a ser modificados a partir do modelo decisório da empresa, que vai possivelmente mudar de tamanho agora, ou de jeito de trabalhar, com certeza, né? E os controles, que a gente tem muitos controles através da tecnologia, através de MRP, através de ERPs, através de BIs, e assim por diante, com apoio de tecnologia, eles vão ter que ser todos ajustados a esse novo perfil de liderança de processos. Então, o que acontece? A partir disso, a gente vai gerar um conhecimento novo nas empresas. Eu acho isso muito interessante, é uma abordagem que eu vou fazer nas minhas disciplinas, né, de forma muito profunda, porque eu acho importantíssimo. Essa gestão de conhecimento interno, que há pouco tempo era usado pelos líderes, eu vou acusar os líderes um pouquinho, se me permite, de comportamento político, né? A gente não entregava toda a informação para todo mundo. O que vai acontecer? Essa gestão de conhecimento agora vai ser muito importante por causa da necessidade de colaboração para redundar em mudanças que sejam assertivas, né? Então, as mudanças, elas vão passar a acontecer muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. O que me preocupa hoje como empresário também e participante de rodadas de discussões sobre essa nova realidade que está apresentada aí fora, é que muito poucas empresas estão startando ou começando um processo de ajuste, né? Eu vejo movimentos pálidos, assim, tem muita gente apática ainda diante de uma nova realidade. A única certeza que eu tenho é que o perfil de lideranças não vai ser o mesmo e vai precisar de uma transformação, e as empresas não vão voltar ao mercado como estavam, né? Até porque o mercado vai mudar. Então, eu penso que isso vai ser bom para nós. Nós vamos ter uma revisão, uma releitura do papel de lideranças, não é só do gestor principal das empresas, mas principalmente dos elementos centrais, dos gerentes, dos coordenadores que tocam, né, as pessoas de produção, por exemplo. Com certeza, uma análise bem interessante, essa mudança do público interno, da transparência, da tecnologia, são muitos desafios, e aí a gente vai até o final do nosso bate-papo, com certeza, retomando isso, né, professor Martin? Claro. Vamos ver agora se o professor Paulo consegue dar um oi para a gente, e também fazer a sua explanação. Oi. Oi, professor, Oi. Tudo bem? Finalmente, então, se né? apresenta para gente, e na sequência eu já te coloco o desafio de, né, explanar um pouquinho mais o contexto do líder. Claro, vivemos uma situação em que o líder precisa estar muito presente, estar muito consciente das suas decisões, mas dando aquele passinho atrás, né, o papel do líder, o professor Paulo, que vai ser o nosso professor da unidade curricular sobre liderança dentro do MBA em desenvolvimento humano e liderança. Então, boa noite, professor. Boa noite, antes tarde que mais tarde, né? Então, quero me apresentar aí sucintamente. Meu nome é Paulo Henrique Braz, sou engenheiro químico de formação, atualmente trabalho na Eaton e na FAMUR. Na Eaton trabalho há 12 anos com gestão de equipes. Desde 1989, quando me formei, sempre trabalhei com gestão de equipes. E na FAMUR estou há 6 anos como docente.
ministro as disciplinas ligadas aí a operações e produção, dos cursos de administração e agronegócio. É muito bom estar com todos vocês aí nesse momento, falando de um tema tão importante, tão relevante para todos quanto a liderança. Em relação ao papel do líder, Ju, o papel do líder ele é relativamente muito simples no conceito, né? Ele é motivar, engajar, inspirar as pessoas. Por trás deste conceito simples, existe uma tarefa muito difícil, né? Existe uma profissão muito difícil de ser exercida. Eu diria até que uma profissão de fé. Porque o líder é aquele que não pode sair às 18 horas, deixar o seu crachá, seu guarda-pó de líder na cadeira e ir embora. Ele tem que estar disponível para viver a liderança aí 24 horas. Diferente do chefe, do gerente técnico, que ele pode sair da empresa, deixa os problemas na portaria, o outro dia ele retorna, os mesmos problemas estão lá e ele segue a vida resolvendo-os. Então, a liderança é uma profissão de fé muito difícil de ser exercida. E a questão da crise, ela acrescenta a todo esse contexto aí mais uma variável que é a urgência, né? Na crise, o líder tem que ser assertivo. Muitas vezes você não tem uma segunda oportunidade para tomar a decisão e tem que estar muito atento ao time da decisão para que você não tenha a decisão certa, mas tomada no momento errado aí, que geralmente causa impactos grandes na organização. Isso aí. Vamos ver quais são esses impactos que estão acontecendo ainda até o final do nosso bate-papo. E agora a gente pode ir com o professor Adriano, professor, trabalhar um pouquinho nesse momento, né? A gente tem que pensar que é importante levar em conta a necessidade também do desenvolvimento humano. Não só da liderança, mas a liderança ligada à questão do desenvolvimento humano, já que as relações de trabalho tendem a sofrer mudanças importantes, né, professor? Com certeza, Ju. E uma coisa importante nesse contexto todo, como que esse líder, né? E é muito interessante quando o Paulo trouxe uma situação muito interessante. Que é a questão da relação do líder e do chefe, né? Primeiro que essa relação, provavelmente Paulo vai abordar de uma forma muito intensa na disciplina dele, mas a liderança, de uma forma geral, ela, tirando algumas empresas que possuem cargos, né, com o nome de líder, mas, de uma forma geral, a liderança ela é uma competência comportamental que ela pode ser desenvolvida por qualquer um. E é justamente nesse aspecto que o MBA ele traz. Né? Ele traz esse contexto para o desenvolvimento da competência liderança. E o fato de ser uma competência, ela tem uma variável que ela é bastante interessante, que é o seguinte: a liderança ela só acontece a partir do momento que a sua equipe, né, que a equipe ela eleva a condição de líder o seu gestor. Então, o processo do desenvolvimento humano, ele parte de algo muito, muito importante, que é um líder, ele só vai ser líder se ele tiver uma característica, que se ele não tem essa característica, pode desistir. Uhum. A liderança ela vai acontecer quando o líder tiver um interesse genuíno pelas pessoas. Esse é um ponto fundamental, porque essa é a base de qualquer liderança. O restante ele não faz sentido. Ele pode ser desenvolvido tecnicamente, está tudo certo, mas ele vai ter uma posição de gestão, não necessariamente de liderança. Ele pode ser o presidente de uma empresa, ele não vai ser um líder. Ele vai simplesmente ocupar cargos cada vez mais altos, né? Mas ele não vai ter a característica fundamental, que é o interesse genuíno pelo outro, se ele não vir a entender que o papel dele começa quando ele consegue realmente fazer com que as pessoas se desenvolvam e não simplesmente elas só entreguem resultados. Pois é, isso é bem complexo,
Ontem mesmo eu vi uma menina comentando no Facebook sobre a forma como ela tinha sido desligada da empresa neste momento. Então, é bem complexo e muito, muito interessante isso, Adriano, que tu falaste, né? E aqui a Daisy Heck, nossa espectadora aqui, está parabenizando, então, a FAMUR pelo tema, dizendo que os professores sabem do que estão falando. Isso nos deixa bastante felizes, Daisy. Obrigada pelo teu comentário. E agora, falando um pouquinho com o professor Stefan, então, além da questão das relações, além da questão do papel do líder, é importante também, do líder enquanto uma figura em que todos têm que seguir, é importante que esse líder também tenha um pensamento sobre o funcionamento e a manutenção das marcas, da sua marca, das suas organizações, né, Stefan? Vamos ver se ele nos escutou. Aí, estão me ouvindo? Isso. Ok. Obrigado. Tá certo, vamos lá. Agora fui eu que vacilei. Nós estamos vivendo um novo momento, né? Como um momento, eu diria, inédito, né? Sabe aquela história que certamente todo mundo que está acompanhando aqui esse bate-papo ouviu o tal do mundo VUCA, né? O mundo VUCA, volátil, incerto, complexo, ambíguo, né? Sabe aquele mundo VUCA que a gente ouvia falar? Nós estamos vivendo agora, né? Ninguém sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, né? Então, nesse contexto aí de muita incerteza, eu acho que a liderança, o líder vai ser bastante importante, né? Tanto internamente nas empresas, né? Como para o mundo externo, né? Vamos dizer assim, para fora das empresas. E aí o líder tem que saber se posicionar nesse mundo que já está incerto e que nós temos, diferentemente de todos os outros momentos na história que nós vivemos aí, pandemias, não tinha rede social antes, né, nas outras pandemias. Então, hoje, nós estamos num momento assim que os líderes têm que aprender a se comunicar. Eu acho que a palavra é esta, assim, é comunicação. Eu estava pegando o gancho do professor Martin, ele estava falando da questão da transparência, gestão do conhecimento, né? E me preocupa também, professor, o fato de poucas empresas terem caído a ficha já, né, que o mundo está mudando. Uma das coisas, por exemplo, que a gente vê, né, no mundo do trabalho, impacto aí, né, a questão do home office, né? Nós estamos aqui, cada um nas suas casas, alguns em outras não, né, mas, enfim, estamos aí hoje trabalhando no home office. Até pouco tempo atrás, até algumas semanas atrás, o home office era visto ainda como uma oportunidade do colaborador dar aquela descansadinha, ficar em casa vendo Netflix, né? Então, assim, os líderes não queriam nem saber de liberar o colaborador para fazer home office, né? Agora, por uma circunstância inédita, aí está acontecendo. Então, tem que confiar mais. Eu tenho certeza que após essa crise, boa parte dos colaboradores vão continuar trabalhando no home office, até porque, mesmo que amanhã se descubra aí a cura do coronavírus, né, vai ser uma coisa gradual, né, e eu acho que a forma como as pessoas trabalham e como as empresas trabalham, daqui para frente, nada será como antes, assim, a gente está num daqueles momentos, assim, realmente históricos da humanidade. E na questão da comunicação externa, né, a questão da preocupação da marca, né, não só a marca empresarial, mas também um tema que eu costumo tratar nas minhas palestras e consultorias, e também mentorias aí, cursos, a questão da marca pessoal. Cada um de nós é uma marca pessoal, né? E aí eu lembro aqui rapidamente um caso, um case que aconteceu nos últimos dias, né, do líder, né, do proprietário, aí, o CEO da Rede Madeiro, né, que se manifestou duramente aí, criticando o lockdown, né, o fechamento, né, de tudo aí. Ele disse que, enfim, que o prejuízo na economia seria muito grande por causa de umas 5 ou 7 mil pessoas que iam morrer, né, e aquilo pegou muito mal para a marca, né, da empresa, né. Enquanto isso, uma concorrente, né, a Outback, né, estava entregando ovos de Páscoa para pequenos mercados e para profissionais de saúde, por decisão do seu líder, né? Então, só para mencionar, assim, a comparação do papel da liderança, né? Depois o dono do Madeiro, o CEO, aí, pediu desculpas, né? Mas é aquela coisa, né? E aí entra também
o papel da imprensa que a gente conhece, né, Juliana? A imprensa acaba dando muito mais visibilidade para o fato negativo, infelizmente, né? E quando o CEO vai lá e pede desculpas, sai uma notinha, né? Então, assim, daí a importância de tentar não cometer o vacilo na comunicação, né? Então, se preocupar em não... E hoje, né, em época de rede social, o líder tem que tomar muito, mas muito cuidado com o que faz e com o que diz. Com certeza, bem assertiva essa tua fala, Stefan, e também aqui eu, como uma das profs do curso e da unidade curricular de comunicação em diferentes contextos, faço um adendo à tua fala na importância das organizações investirem em comunicação nesse momento. Nenhum líder vai pecar por excesso de comunicação, e aqui também entra todos os tipos de comunicação, formal, com os clientes, e é nesse momento também que se devem criar novas conexões, novas formas de se trabalhar, de se comunicar. Então, se a organização não tem videoconferência, é mais do que na hora de implementá-la, senão já não utiliza, né? Muitas ferramentas, inclusive, são gratuitas, como Skype, WhatsApp, ferramentas do G Suite, Google Hangout, Google Meet. Então, é muito importante que a organização, nesse momento, ela seja transparente e utilize muito dos canais de comunicação, né? E antes de nós voltarmos para os nossos... na verdade, vamos já voltar para os nossos convidados, porque aqui a gente tem uma pergunta da prof. Sandra Gagliotto, que também vai ser nossa prof aqui do curso. Também já aproveito saudar a prof. Roberta, que é nossa coordenadora acadêmico-pedagógica e também prof. do curso. O pessoal está comentando, a Daniela de Doné, perfeitas colocações. O prof. Adriano quer fazer uma pergunta também, mas antes tem a pergunta da Sandra Gagliotto. Juliana, gostaria de saber, ou nossos convidados, quais são os principais desafios do líder na gestão de suas equipes na atualidade? Então, disso tudo que a gente falou, o que vocês acham que são os principais desafios? E aí podem fazer uma rodada cada um também. Bom, Juliana, eu vou, enquanto o Stefan depois vai, o pessoal vai, eu vou aproveitar, porque quando essa pergunta veio, eu tive conversando com algumas pessoas numa live esses dias, falava exatamente sobre esse tema, né? Qual que é o papel do líder no momento atual? Lembra que eu falei um pouco antes que o líder ele tem que ter interesse genuíno pelo outro. Então, assim, o líder, que é líder, ele já deveria, nesse momento, ter entrado em contato com a sua equipe, acalmado a sua equipe, fazer primeiro que assim, por mais que as pessoas estejam de férias porque a empresa deu, alguma coisa assim, aquele sentimento de angústia, principalmente pelo que vai acontecer no futuro, está assolando a todos. Então, assim, o líder, que é líder, ele já entrou em contato com a equipe, já tranquilizou o pessoal, já está buscando alternativas com o grupo, sabe? Ele não está, na realidade, deitado com os pés para cima em casa, achando que é férias, é maratona do Netflix. Não, o líder que é líder já juntou a galera, já falou com eles, acalmou e falou assim, ó, vamos pensar junto em alternativas para o momento que a gente vive. Então, essa é a minha contribuição, e de forma enfática, porque o meu som está falhando. Enfim. Tá ok? Então tá bom. É isso. Vai pessoal, senão eu vou ocupar o tempo de todo mundo aqui. Agora eu acho que voltou o som. Adriano, gostei muito, né, dessa tua... Tem que pegar junto, o líder é aquela pessoa que as pessoas não vão esquecer daqui 20, 30 anos, como que ele lidou com essa situação, né? Os outros profs ali do MBA, o que vocês pensam sobre os desafios? Acho que a palavra agora, né, é empatia, né? Acho que é importante ter empatia. O líder tem que ter empatia mais do que nunca, né? Se colocar no lugar das pessoas, saber se comunicar, né? Eu acho que é fundamental entender que esse momento é diferenciado, histórico, né? É um momento assim que o mundo está realmente passando por uma transição de um momento para o outro, né? Então, realmente, assim, isso que o professor estava falando, né?
não é férias, né, gente? É quarentena. Então, assim, o líder ou a liderança, enfim, né, tem que se comunicar, tem que tranquilizar. Você estava falando antes, Juliana, né, que uma pessoa comentou aí numa rede social de uma demissão mal feita, né? Até mesmo uma demissão, né, nesse atual momento, precisa ser realmente bem conduzida, né, se é que isso é possível, né? Mas, assim, tem que ter um mínimo de, vamos dizer assim, de impacto, né, porque as pessoas estão muito tensas, né? Então, assim, nesse momento, o líder tem que ser empático, o líder tem que saber se comunicar, o líder tem que saber que ali na frente vai haver um retorno à normalidade e vai ser um novo normal que nós vamos ter, né? Nós vamos ter um novo normal, né? O mundo como a gente conhecia, não quero aqui soar, né, catastrófico, né, mas assim, o mundo como a gente conhecia, né, não vai ser o mesmo, né? Especialmente nos próximos meses, né? Então o líder tem que se adaptar a esse novo mundo também. Show. Professor Martin, está por aí? O que você acha? Oi, Juliana, está me ouvindo de novo? Aham. Tá, então eu gostei muito das colocações do professor Adriano, do Paulo e do Stefan, porque isso tem bastante relação com o que eu exercito diariamente nas empresas, né, como consultor. Eu penso que o líder ele vai ter que, agora o desafio do líder vai ser principalmente, vai começar com uma inclusão tecnológica, né? Vamos falar um pouquinho dessa perspectiva, dessa dimensão aí. A inclusão tecnológica, nós somos ignorantes digitais. Muitos gestores de empresa não foram nascidos digitais, né? Então, o que acontece? A gente acredita nos números gerados por ERPs, por exemplo, por sistemas internos de controles, mas você confia desconfiando. O líder vai ter que ser o grande instrutor desse trabalho, né? Dessa reformulação. Então, eu penso que o líder vai ter o desafio de se incluir tecnologicamente muito rápido em sistemas mais simples, baseados em plataformas, né, do que em sistemas baixados em grandes servidores dentro da empresa. Isso é uma coisa. Gostei muito da abordagem da comunicação, a gente vai ter que aprender a comunicar, mas eu costumo treinar líderes da seguinte forma, né? Primeiro a gente trata as pessoas, depois a gente trata os problemas, né? Então, quando você tem uma equipe na mão, isso já foi citado, você tem não só a empatia com eles, mas o auxílio deles para resolver os problemas. Um líder é uma pessoa, é um ente interno que tem que resolver problemas, né? E sem ele compartilhar esse conhecimento que ele tem e permitir que existam aportes de conhecimento, não há a troca, né? Então eu penso que esses dois desafios vão ser os principais. Tem um terceiro também, que tem a ver com deixar de ser só instrutor e se tornar consultor, né, porque até agora o líder era mais instrutor, vamos chamar assim, mas no aspecto de consultoria, ele vai ter que estabelecer novos padrões com suas equipes, por causa desse novo normal que foi citado, isso é uma realidade. Eu estou preocupado com essa velocidade de adaptação nossa, a gente deveria estar se preparando para o mercado que vem pela frente, né, ao invés de ficar esperando que alguém faça alguma coisa. Então, eu penso que o líder vai ter esses três desafios de forma muito, muito latente, assim. Muito bem, isso aí. Professor Paulo, nós conversávamos, agora pegando também um gancho com a fala do professor Martin, e nós conversávamos na preparação deste bate-papo, em que o líder sempre vai ver que ele falhou quando acontece uma situação como esta. Nunca se prepara para a crise, né, professor Paulo? Como que você lê essa situação? O líder, só pegando um pouco aí o que o professor Adriano comentou, nós tínhamos um paradigma que o líder nascia pronto, que era um dom, né? Já foi visto que não, que a liderança, ela pode ser formada, no máximo ela é uma virtude, né? Que a gente vai lapidando aí com as ferramentas e com o conhecimento. A questão também que eu queria comentar, que falaram sobre o professor Stephanie, sobre a questão das desculpas, né? O líder tem um compromisso muito sério com a decisão que ele toma. Diferente de outras funções, onde muitas vezes você pode errar e fazer a meia-culpa e voltar atrás, muitas vezes o líder não tem essa segunda oportunidade, ainda mais nas épocas de crise.
Queria citar o exemplo do senhor Giuseppe Sala, o prefeito de Milão, que veio há uns 10 dias atrás reconhecer um erro aí nas mídias, né, dizendo que no passado, aí no começo da pandemia, no começo de março, ele havia, então, instigado os milaneses a sair na rua, vinculando até um vídeo, dizendo que Milão era uma cidade que não parava. Quando ele acordou, 54% das mortes do coronavírus estava na cidade de Milão. Então, tudo bem, ele reconheceu o erro e tal, fez a meia-culpa, mas o estrago já está feito. Então, o líder tem que ter também toda essa resiliência e a consciência da responsabilidade sobre as decisões que ele toma, né? Nós vemos lá no Oriente, né, o japonês é um povo muito disciplinado, muito preocupado com essa questão da liderança. Muitos líderes, quando erram suas decisões, vêm até a atentar contra a vida, né? Não conseguem suportar a vida com o peso do erro da decisão. E tomar decisões é uma das principais tarefas aí, funções no escopo do líder. Por mais que ele seja um líder democrático, que vá comunicar com a equipe, que vai interagir, que vai usar todas as ferramentas de interação que existe e tal, no fim, a decisão vai ser sempre atribuída ao líder, seja ela uma boa decisão ou uma má decisão. Geralmente, quando é uma boa decisão, o líder, aí a metáfora da janela e do espelho, quando é uma boa decisão, o líder vai para a janela e diz, ó, a minha equipe, né, me ajudou a construir essa decisão e tivemos sucesso. Quando ele tem uma decisão errada, ele vai para o espelho e diz, eu tomei essa decisão. Então, a todas as pessoas, os profissionais que se preparam para a liderança, tem que estar bem consciente de toda essa carga que tem em cima da liderança. Não é uma profissão aí muito fácil de ser exercida. Também concordo com os professores Martin e Stephanie em relação à comunicação, e o Adriano. A comunicação ela é fundamental, ela é a base de tudo, uma comunicação transparente, direta, e que traga sempre a tranquilidade necessária para a equipe. Perfeito, muito boas colocações. O líder, infelizmente ou felizmente, é aquele que vai levar a fama de tudo que aconteceu pós-crise, né? Agradecemos aqui o comentário dos nossos espectadores, o Jefferson Floss, e também nós temos aqui uma perguntinha da Nadine para o professor Martin. A sua colocação, professor, primeiro tratar as pessoas e depois os problemas, e ela pergunta, podemos dizer, então, que devemos colocar o coração antes da razão? Adorei a pergunta da Nadine. Obrigado, Nadine, pela tua pergunta. Eu respondi agora através do chat, né, de que quando você trata primeiro as pessoas e depois os problemas, é quando tu tens uma equipe madura. Isso falta nas nossas empresas, né, principalmente gaúchas, porque a gente tem um perfil muito centralizador da gestão, no aspecto de pessoal. Então, a gente não costuma dar espaço para as pessoas como é que eu vou dizer, se manifestarem, né? Mas por que a gente tem tempo de tratar primeiro as pessoas e depois os problemas? Quando tu tens uma equipe madura, a razão versus emoção se transforma numa prática normal. Então, com padrões estabelecidos e claros, que normalmente nós não temos, isso vai ter que passar a acontecer, a gente vai ter mais condições de trabalhar primeiro as pessoas. Vamos usar um pouco o coração, porque diante desse ecossistema colaborativo que nós vamos ter que enfrentar daqui a pouco, né, até agora nós só falávamos disso, agora nós estamos vivendo isso, né? A gente vai ter que trabalhar mais as pessoas. Interessante essa colocação do professor Martin, porque os números são muito importantes dentro de uma organização, mas primeiramente ela é feita de pessoas. Será que os líderes estão realmente se preocupando com esses colaboradores? Será que eles, e nesse home office, eles acabam fazendo uma ligação para descobrir, enfim, se está tudo bem, se tem algum familiar doente, se está precisando de alguma coisa? A gente sabe também que a questão psicológica, né, nesse sentido, ela se torna bastante complexa nesse ambiente de home office, de reclusão social. Inclusive, a gente tem aqui a participação também das nossas profs da área da psicologia, aqui no nosso bate-papo, como espectadoras também, professora Gênesis, professora Sandra, né? É muito interessante a gente pensar que o líder tem esse papel humano. Eu acho que isso é bem legal, né?
Não sei se a gente pode fazer mais uma rodada de fala com alguns tópicos que vocês vejam que tenham visto que seja interessante a gente ressaltar. Nós temos aqui ainda 15 minutinhos, né? O pessoal da pedagogia aqui, ouvindo as colocações, reportei para a pedagogia empresarial, um cenário de atuação do pedagogo. Com certeza, é a Juliane que está falando? Ou a Prof. Nuri? É a Prof. Nuri, né? A Prof. Nuri está perguntando ali sobre a questão da atuação do pedagogo empresário, né? Isso é bem... funciona da mesma forma, né, profs do MBA aqui? Tanto para o pedagogo na área empresarial. Eu acredito que sim, Juliana, porque uma dos viés aí para a obtenção de sucesso nas organizações é o constante treinamento, o constante desenvolvimento. E o líder é aquela pessoa dentro da organização que ele não tem a obrigação de saber tudo, de saber fazer tudo. Ele tem a obrigação de se cercar de pessoas que saibam. Então, acredito que a questão do pedagogo amparando os treinamentos e montando as estruturas de treinamento para as organizações é de vital importância. Show. Eu acho que o pessoal, eu instiguei ali os alunos, a gente tem alguns alunos da área de gestão aqui nos assistindo também, instiguei eles a fazer alguns comentários, por enquanto ainda não se manifestaram, mas se querem ir se manifestando, porque enquanto isso eu quero que os nossos convidados, professor Martin, professor Stefan, professor Adriano e professor Paulo, que vocês preparem né, uma fala final para o nosso bate-papo, já que a gente tem 1 hora de conversa programada, das 19 às 20 horas, que vocês programem uma fala final do que vocês gostariam de deixar como mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando em relação ao papel do líder em tempos de crise. Na visão de vocês, lembrando também as unidades curriculares que vocês vão ministrar no curso, o que vocês querem deixar de avaliação final sobre essa conversa, que com certeza não se finda aqui, ela tem muito para a gente evoluir. Temos outros profs do nosso MBA também que a gente quer convidar para entrarmos nessa conversa, porque a Covid-19, uma coisa que ela está fazendo é nos tirar da zona de conforto, para que tenhamos opiniões, para que tenhamos a construção conjunta de soluções, enfim, e eu acho que as nossas falas, a nossa união de conhecimentos, com certeza pode fazer a diferença neste momento. Podemos começar contigo, professor Stefan, depois a gente pode ir com o professor Martin, o professor Paulo e o professor Adriano, pode ser? Claro, pode ser sim. Bom, a minha mensagem final, então, eu acho que é fundamental os líderes se capacitarem, e aí esse curso que a Faculdade Burialdo está oferecendo é uma excelente oportunidade de qualificação, né? Presumo que muitos dos alunos aí serão ou são já líderes, né? Estão se capacitando, porque realmente a gente está vivendo um momento diferente, o mundo está mudando, né, numa velocidade espantosa, né, o professor Martin falou ali da questão da tecnologia, né, nós chegamos no momento que esse negócio de transformação digital, né, na verdade já transformou, né, algumas empresas que não, e alguns líderes também, né, que estavam teimando em não entrar na transformação digital, não entrar na era digital, que já está aí há alguns anos, né? E é interessante como, nas últimas semanas, muitas empresas aí e muitas lideranças tiveram que se digitalizar, né? Então, assim, o líder tem que ser antenado, o novo líder vai ter que ser antenado, vai ter que se capacitar, ele precisa ser transparente, ele precisa ser empático com as pessoas, né? Ele precisa ser ágil, né? Outra coisa que eu não estou percebendo, assim, a agilidade, né, para tomar algumas decisões. E isso não é só na esfera política, né? A gente tem a mania de criticar apenas a esfera pública, né? Que as coisas são devagar, né? Mas a gente vê também algumas coisas na esfera privada também. Então, assim, a minha mensagem final, assim, é importante o líder se capacitar, buscar conhecimento, né? Colocar em prática o mais rápido possível, porque também conhecimento sem prática não adianta muita coisa, né? Precisa colocar em prática o conhecimento que adquire.
e é importante entender que as pessoas, né, que as pessoas estão em primeiro lugar, empresas e organizações são feitas por pessoas, né, então é importante ser empático, saber lidar com pessoas, saber se comunicar, né. Eu acho que nada, assim, nunca foi tão importante, né, saber se comunicar e saber se posicionar e ter empatia. Eu agradeço a oportunidade de participar desse bate-papo muito bacana. Show. Também aqui registrando a participação da nossa aluna da pedagogia, a Juliane, que fala, ela pergunta, né, como chegar a todos e a todas, no sentido de que às vezes a tecnologia não está presente para todos, como para as minorias. Temos também o professor Rafael Saquet, dizendo, parabenizando o professor Paulo também dessa última fala dele. A nossa aluna da pedagogia também, a Larissa, linguagem da escuta essencial em tudo, parabéns quem fez essa fala. O ato de escuta desde muito cedo até quando se chega à liderança, né, muda o cenário de qualquer situação. Sempre acreditei nisso, mas agora escutando isso dos professores só se confirma. Obrigada por esse momento, obrigada, Larissa. Também o Flávio, qual a visão dos mediadores em relação à estrutura de educação financeira dos líderes atuais? Aqui também, já para os nossos últimos profs que vão fazer suas falas, podemos tratar sobre isso, né? Pode ser o professor Martin? Pode, claro que sim, Juliana. Bom, eu gostei muito da colocação do professor há pouco sobre os líderes têm que se preparar, né? Eu penso que daqui para diante, as lideranças não só vão mudar, como eu já citei, mas a gente vai ter todo um processo de comunicação de liderança revisto. Eu costumo dizer para os meus alunos que liderança é você direcionar impulsos que já existem, né? Então, se a gente usar esse contexto, nós vamos ter que fazer com que os líderes, eles não sejam apenas empáticos. Eu vou fazer uma contestação ao prof, né? Eu penso que a empatia realmente a gente não consegue fazer, porque se botar no lugar do outro, você realmente não consegue. Você consegue compreender os problemas dos outros. E para isso precisa de tempo, precisa de heteronomia, precisa de autonomia. Precisa você tomar decisões como líderes. Então, um dos trabalhos que o líder vai ter que fazer, além de se preparar, é ter a capacidade de tomar decisões, né? Com coragem. Eu acho que isso é um grande atributo do líder daqui para frente, porque as decisões estão sendo sempre procrastinadas porque a gente problematiza muito os processos, né? Então, isso é importante nós entendermos. As empresas não conseguem fazer uma fluência, um flow interno por causa disso. E não é por culpa dos líderes. Os líderes têm boa intenção, os líderes, em alguns casos, estão preparados, sim, claro que com pouca inclusão tecnológica, mas os alunos podem nos assessorar como líderes nesse processo, entendeu? Os jovens, eu costumo dizer, são os grandes consultores do futuro, né? Porque eles podem agora trabalhar em cima de tecnologia e de controles automatizados para que o líder esteja em condições de tomar decisões mais assertivas, ou realmente tomar decisões. Algumas vão ser falhas, né? Algumas vão ser míopes, mas de qualquer forma, com uma equipe coesa e padrões estabelecidos na empresa, a gente consegue ter líderes fortes. E tendo líderes fortes, nós vamos ter equipes fortes. Perfeito. Professor Paulo, o que o senhor acha disso tudo, né? Ainda também agradecendo a participação de novo do Jefferson Floss, que está nos falando que vai colocar em prática muitas das coisas que ele ouviu falar aqui. Professor Flávio, também lá da veterinária, perguntando sobre as situações atuais da economia, que o professor Martin acabou já falando, né? A Denise falando que é um assunto muito interessante, pois sabemos que muitos líderes não estão preparados dentro das organizações, dentro disso tudo, né? A professora Gênesis também parabenizando em nome do curso de Gestão de Recursos Humanos, curso de Psicologia. A Letícia Oliveira, nossa aluna também, dizendo que nesse período está sendo desafiador para os líderes, pois eles têm que tomar decisões rápidas e que sejam assertivas. Parabenizando também a nossa atividade, o Isaías Galon, que é nosso aluno, futuro aluno aqui do MBA, Cristiano, Letícia, muito bem, show de bola. Então, continuando, professor Paulo, sua visão de finalização sobre esse nosso bate-papo.
Eu vou na mesma linha dos demais participantes aí, Ju, na questão de todos que quiserem entrar nesse universo da liderança, aprender mais sobre liderança e praticar, tem que se desenvolver, né? O líder lá na antiguidade, antes de Cristo mesmo, era aquele que subia na colina, subia na montanha antes da batalha, sozinho, e olhava aquele cenário e enxergava além do óbvio, né? Enxergava coisas que os outros não enxergavam. Naquela visão, ele enxergava quais as forças e as fraquezas do seu exército, quais as ameaças do exército inimigo, isso nada mais é que uma matriz SWOT. Em cima dessa visão, ele montava uma estratégia, um plano de ação, um 5W2H, e voltava para a sua equipe e comunicava aquela inspiração, aquela visão, a fim de montar uma estratégia vencedora. Então, não podemos subestimar essa atividade do líder. As pessoas que querem entrar nesse universo devem se preparar, e eu acredito que o nosso MBA aí de desenvolvimento humano e liderança é uma ótima oportunidade para todos que quiserem entrar nesse universo da liderança. Show de bola, obrigada. E finalizando, então, essa rodada de encerramento com os nossos profs convidados, professor Adriano, sua visão de fechamento sobre a nossa conversa. Bom, Ju, e todos colegas aí, alunos, eu tenho uma visão que, na realidade, esse momento, né, que nós vivemos hoje por conta desse inimigo tão minúsculo que a gente não consegue, porque é uma guerra que a gente não enxerga o inimigo, na realidade, né? Mas ele traz uma reflexão bastante importante, que, no meu ponto de vista, vai se acelerar, principalmente em regiões onde o modelo de comando e controle ele ainda é muito presente. E eu falo que a nossa região é uma região que vive isso de forma muito intensa. O modelo de comando e controle provoca uma infantilização das relações dentro de uma organização. Então, hoje a gente vê muito gestor fazendo o papel de analista, o analista fazendo o papel de assistente, e assim vai, né? A gente tem um atachamento, e na realidade esses modelos eles vão acabar ruindo, dentro do meu ponto de vista, porque o que a gente está vendo hoje, a partir desses movimentos que acontecem em home office, é que a autonomia, na realidade, que a gente sempre buscou, que a liderança buscou, que os profissionais buscaram, elas estão acontecendo porque as pessoas estão em casa trabalhando, e elas não estão com o pé para cima assistindo Netflix, elas estão ali desenvolvendo, produzindo, só que dentro de um outro contexto. E é lógico que quanto mais a gente mitigar o modelo comando e controle, mais rápido nós evoluiremos e nosso nível de produtividade tende a aumentar, porque nesse momento, as soluções vão partir desse conjunto de conhecimentos e de disposição e de proatividade que se tem dentro dessas relações do líder com a sua equipe. Então, Ju, eu te agradeço bastante pela oportunidade, mas para mim, o modelo comando e controle precisa morrer. Ele precisa acabar para que a gente possa ter realmente um modelo de produtividade e ser percebido, não só falado, mas um modelo onde as pessoas fazem parte do progresso da organização. E não é um sindicato, não é nada daquilo, é um modelo conjunto de trabalho onde todo mundo olha para o mesmo objetivo. Muito legal essa fala de cair alguns paradigmas que nós tínhamos, né, e que espero que caiam por terra, porque é o momento da crise, é o momento de nós criarmos, de nós mudarmos, né, e eu não tenho palavras para agradecer a todos os profs aqui que participaram, também ainda registrando aqui a Juliane, que é nossa também presidente do Centro Acadêmico da Pedagogia, que nos deixou um recadinho aqui no chat, dizendo deixa eu achar aqui.
no fim, agora vieram algumas colocações que eu vou ler para vocês. Que ótimo ouvir sobre autonomia e heteronomia, conceitos piagetianos que são muito usados na pedagogia. Gratidão por momentos tão especiais e felizes. Obrigada. A prof. Fernanda, parabenizando também a coordenadora do curso da veterinária. O nosso ex-aluno do MBA em Desenvolvimento Humano e Liderança, da turma 2, Rafael Rentz, então, também parabenizando pela iniciativa. Prof. Muriel, também, da veterinária, dizendo que é muito importante, né, jamais confundir o líder com o chefe. Tem gente que acha que liderar é saber mandar fazer, mas liderar é muito mais que isso, como os professores debateram nesse evento. Prof. Sandra também parabenizando, nosso acadêmico da administração, Gia Lorenzetti, o Diego também, nosso aluno, professor Isidoro, que legal estar aqui presente também, que é nosso prof do MBA. Uma coisa é certa, vamos amadurecer enquanto profissionais, líderes e organização como um todo. E nos parabeniza pelo evento. Amanda também, parabenizando. Pessoal da Clarim Farrapo, isso aí, nos acompanhando. O Júlio, nosso coordenador de marketing da faculdade. Acredito que os profissionais que tenham como foco o desenvolvimento da liderança vão ganhar destaque e novas oportunidades, pois o cenário atual mostra que existe muito espaço para profissionais com essa qualificação. Show de bola, Júlio. E já aproveito a agradecer na tua pessoa todo o pessoal da comunicação e marketing que nos ajudou na divulgação do evento, que foi muito bem feita, né? Tivemos vários elogios também em relação a isso, né? Pessoal agradecendo, parabenizando, professor Rodrigo, também coordenador da Contábeis, professor Ricardo, coordenador do agronegócio, Bruna Cardoso, nossa futura aluna do MBA, legal te ver por aqui. Muito bem, pessoal, né? Agradeço ao professor Ulisses Bisinella, também que fez a mediação técnica aqui do nosso bate-papo. No fim, era para ser um streaming, e agora acabou sendo ficamos todos na mesma sala, assim também acabamos ficando mais próximos. Agradeço todos de coração, obrigada pela participação, e com certeza, quem sabe semana que vem nos vemos de novo num novo bate-papo, também proporcionado aqui pelo MBA Desenvolvimento Humano e Liderança. Acompanhem lá no nosso site sobre o nosso curso. Assim que passar a questão da pandemia, nós estamos de volta com a turma começando. Né, profs? Isso aí. É isso aí. Isso aí, vamos embora. Show de bola. Obrigada. Obrigado. Valeu, um abração a todos. Até mais. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.